Sabe, tem uma história muito antiga que parece guardar um segredo sobre como quebrar aqueles ciclos ruins que às vezes a gente insiste em repetir. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nessa lição, lá no capítulo 10 do livro de Juízes, para descobrir como essa narrativa de milhares de anos pode ensinar a gente a mudar de verdade. Há aquela sensação de estar preso num loop, sabe? Parece que a gente está sempre cometendo o mesmo erro de novo e de novo. Pois é, por mais incrível que pareça, uma história de milênios atrás descreve exatamente esse sentimento. E o mais importante, ela mostra um caminho para sair disso. Então, vamos para o cenário da história. Tudo começa no momento de paz, logo depois da liderança de dois juízes, Tola e Jair. Mas, como a gente vai ver, essa tranquilidade toda não dura muito. Assim que eles saem de cena, o povo de Israel mergulha de volta num padrão que eles já conheciam muito bem. Um padrão bem perigoso, por sinal. E que ciclo é esse, afinal? É um padrão de 4 etapas que se repete várias vezes no livro de Juízes. Primeiro vem o pecado. O povo se afastava de Deus e começava a adorar os deuses dos povos vizinhos. Aí vinha a consequência, o sofrimento. Eles acabavam sendo oprimidos pelos inimigos. No meio da angústia vinha a súplica. Eles clamavam a Deus por socorro. E por fim, a salvação. Deus, na sua misericórdia, enviava um libertador. Entender esse ciclo é a chave para entender o que está acontecendo aqui. Só que dessa vez algo foi bem diferente. O ciclo estava prestes a ser quebrado, mas de um jeito totalmente inesperado. A infidelidade do povo de Israel chegou num nível tão extremo que provocou uma resposta de Deus que nunca tinha sido vista antes. Eles realmente chegaram ao fundo do poço. E aqui a gente vê o tamanho do problema. Não foi um deslize, um errinho. Eles criaram tipo um cardápio completo de deuses, Baalins, Astarotes, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus. Era como se eles tivessem adotado os deuses de todos os vizinhos. Foi um abandono total da própria identidade. E a consequência disso foi dura e foi longa. Por 18 anos. Imagina só, quase 2 décadas de opressão pelos amonitas e filisteus. Foi essa angústia toda se arrastando por tanto tempo que finalmente os levou a clamar por ajuda de novo. Só que a resposta que eles receberam foi um choque. Um verdadeiro balde de água fria. Deus diz: clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. É uma recusa dura, quase irônica, né? A intenção aqui não era um abandono definitivo, mas sim forçar o povo a encarar a realidade, a ver que aqueles ídolos não podiam fazer absolutamente nada por eles. Foi um chamado para acordar. E essa resposta super direta de Deus, claro, força uma virada na história. O povo de Israel se vê num beco sem saída. Eles precisavam tomar uma decisão. A grande questão era: o que dessa vez seria diferente de todas as outras vezes em que eles só pediram ajuda? E é aqui que está o pulo do gato, a mudança fundamental. No primeiro clamor, foram só palavras. Nós pecamos, abandonamos o nosso Deus. Era uma confissão, ok. Mas depois da resposta dura de Deus, a reação foi outra. Eles juntaram palavras com ação. Eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e prestaram culto ao Senhor. É nesse momento que tudo muda, quando a gente passa de uma simples confissão para uma atitude concreta. Agora vamos ver como essa mudança genuína no comportamento de Israel conseguiu destravar uma resposta divina completamente diferente. Uma resposta de pura compaixão. Olha só que coisa incrível a forma como a reação de Deus é descrita aqui. O texto diz: e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Isso revela algo muito profundo sobre o caráter divino. A compaixão de Deus não é algo que ele segura ou libera por capricho. Ela é movida por um arrependimento sincero, um arrependimento que se mostra em ações. Então, o que essa história toda nos ensina sobre o verdadeiro arrependimento? Que ele não é só um sentimento de tristeza ou remorso, é uma mudança de direção. É virar as costas de verdade para os comportamentos antigos e começar a produzir frutos, ou seja, ações que mostram uma transformação real. É a diferença entre só dizer me desculpe e realmente mudar de atitude. Aí a gente pode até pensar, mas essa é uma história sobre ídolos de pedra e madeira, né? O que isso tem a ver com a gente hoje? Pois é, o problema central dessa narrativa antiga continua sendo extremamente relevante para o nosso mundo moderno. Então a pergunta acaba vindo para a gente, né? A que deuses a gente serve hoje? Os nossos ídolos modernos podem ter muitas caras.
Pode ser a busca sem fim por aprovação nas redes sociais, a vaidade, o excesso de trabalho, o consumismo. No fim das contas, um ídolo é qualquer coisa que a gente coloca no centro da vida, no lugar que deveria pertencer ao que é mais importante. E é com isso que a gente fecha, com a grande lição dessa história toda. A verdadeira mudança, aquela que quebra qualquer ciclo vicioso, não começa só com o pedido de desculpas. Ela começa com uma pergunta bem honesta: o que eu preciso remover da minha vida? A resposta para isso exige ação, não só boa intenção. Fica aí a reflexão: o que precisa ser retirado para que a verdadeira transformação finalmente aconteça?